Olá Dev, beleza? Bom, na última aula a gente falou um pouco sobre a arquitetura REST e também comentei sobre o MVC, arquitetura que também é muito usada, mas que com esse advento, principalmente das aplicações móveis, cada vez menos isso aqui vem sendo implementado. E aqui a gente tem um comparativo da diferença entre a arquitetura MVC e a arquitetura REST usada pelas APIs. A arquitetura MVC, normalmente, você tem um servidor que contém as 3 camadas da aplicação, que é a camada de visualização dos dados, onde você tem as páginas HTML, imagens, CSS e tudo mais, ou seja, as páginas prontas que o usuário vai consumir ao fazer uma requisição. Esse mesmo servidor contém a camada de model, que é a camada responsável por acessar as informações armazenadas diretamente no banco de dados, e aí você manipula esse banco de dados através dessa camada. E você também tem o controlador. O controlador é responsável por requisitar para a camada de model as informações necessárias que o usuário aqui solicita, precisa. Ao receber essas informações do model, ele encaminha para a view para poder essas informações serem montadas na página e essa página sim ser trazida para quem requisitou. Então, a partir do momento que um usuário, um cliente, requisita uma página, a view vai mandar para o controller manda para o model para poder manipular as informações, que devolve para a view e que é apresentado para o usuário. Quando a gente vem aqui para o modelo da API RESTful, a gente já muda um pouco o cenário, porque essa parte de visualização fica a cargo de cada aplicação front-end que deseja consumir os dados da API. Então eu posso ter uma aplicação React, uma aplicação Angular, uma aplicação desktop, uma aplicação móvel iOS, uma aplicação móvel Android. Tanto faz, qualquer um desses tipos de aplicações podem requisitar as informações ao back-end. Esse back-end ele tem acesso ao servidor de banco de dados para poder trazer os dados e ao invés dele devolver uma página HTML formatada, como acontecia aqui no MVC, ele aqui devolve a informação num padrão JSON. Então ele devolve uma estrutura de dados e aí a aplicação front-end precisa pegar essa estrutura de dados e aí sim aqui criar a página a ser exibida para o usuário, cada um da sua forma aqui, da sua maneira. Mas essa questão de renderização de página, lidar com HTML, lidar com recursos nativos de Android ou de iOS, isso fica a cargo de cada aplicação front-end. O back-end ele é responsável apenas por lidar com os dados em um banco de dados, em um arquivo texto, em uma outra API. Então o meu back-end, que é uma API, ele pode buscar informações em outras APIs públicas ou não públicas, né, desde que tenha acesso. Ou seja, você fica com uma estrutura de back-end aqui totalmente isolada da camada de visualização, de renderização dessas informações para o usuário final. Bom, essa é uma diferença básica aqui entre o MVC, que é tudo em um, né, e a API RESTful, que separa a visualização totalmente do back-end. Bom, aqui a gente tem um exemplo de como a requisição é feita para um cliente. Então, um cliente ele pode, através de um browser, por exemplo, fazer um GET. Esse GET ele é um protocolo HTTP para que possamos requisitar dados de uma API, né, ou de um servidor HTTP. E aí ele envia essa solicitação para o endereço da minha API. E aí aqui ele diz qual recurso ele quer consumir. Então, são livros. E ele ainda é mais específico. Qual livro ele quer consumir. Então, o retorno, essa estrutura aqui, que é um JSON, onde eu tenho aqui um book, com os dados desse book com base no parâmetro que foi enviado aqui. Né? Então, o ID 10, o título desse livro, quem é a editora, né? O publisher, qual categoria esse livro aqui está associado, né? E os dados do autor. Então, com base em uma requisição GET, para o endereço da minha API, para consumir o livro de número 10, a gente recebe esse JSON com a estrutura das informações solicitadas. A aplicação cliente, ao receber essa estrutura de dados, vai pegar isso e formatar a página a ser exibida para o usuário. Então, essa responsabilidade de formatar a página a ser exibida deixa de ser do back-end, e aí você tem um front-end específico para isso.
Pode ser uma aplicação móvel, pode ser uma página web, pode ser uma aplicação desktop, tanto faz. Pode ser outra API querendo consumir isso. A gente tem aqui a separação de cada parte de uma requisição para uma API. O que é cada parte dessa, né? Então, como o método é GET, significa que a gente quer buscar algo na API. E aí, o que eu quero buscar? Então, através do protocolo HTTP, usando o método GET, eu quero acessar o servidor. Então, está aqui o servidor qual é, onde está a minha API. E qual recurso nesse servidor eu quero buscar? Então, está aqui em azul. O recurso é books, ou livros. A partir daí, se eu quero uma lista completa dos livros, eu não preciso passar parâmetro nenhum. Basta esse primeiro exemplo aqui e você vai adquirir a lista completa de livros. Porém, se você quer um livro específico, aí você tem o chamado Route Params, ou parâmetro de rota, onde você indica a identificação do recurso que você quer consumir. Agora, tem casos em que eu quero pegar uma certa quantidade de livros, porém não todos. Eu quero filtrar, paginar, algo do tipo. Para isso, a gente usa os Query Params, ou parâmetros de consulta. E aí, esses parâmetros de consulta, você usa para poder filtrar a lista de recursos que você receberia inteira, por exemplo, por página, ou filtrando por um termo, por uma palavra, e assim por diante. Até então, a gente estava falando em buscar as informações de uma API. Porém, quando o usuário deseja cadastrar uma informação numa API, aí ele já vai trabalhar com o método PostHTTP, que é um método específico para enviar informações novas para a API, e você vai informar qual é o servidor e qual é o recurso. Então eu quero criar um novo livro. E a forma como o usuário vai enviar esses dados é via JSON, que é a estrutura de dados em que essa API vai trabalhar. Então eu quero criar um novo livro, enviando o título dele, quem é a editora, as categorias associadas a ele e quem é o autor. Ao receber isso aqui na API, a gente vai fazer o cadastro e gerar uma identificação, um ID. Quando o usuário faz o envio de uma informação para a API, seja para buscar, seja para cadastrar, seja para alterar uma informação, ele pode enviar informações adicionais através do cabeçalho HTTP, o HTTP Header. E aí ele pode estar enviando um cabeçalho do tipo Authorization, que é quando ele precisa informar um token que vai lhe dar acesso para esse API, ou seja, sem esse Authorization, sem esse token, aquela rota acaba sendo bloqueada, ele não consegue acessar. Ele pode estar informando qual tipo de conteúdo que ele vai enviar, normalmente é JSON, né? E o tipo de conteúdo que é aceito, que também é JSON. Outro ponto a destacar aqui com relação ao uso do protocolo HTTP na nossa API é que todas as respostas elas possuem um status. Então isso é um padrão do HTTP que são chamados HTTP codes. Então os status que iniciam com 100 normalmente são informativos. Status que iniciam com 200 são status que indicam que o usuário obteve sucesso naquilo que ele requisitou. Então, o 200 é sucesso, 201 é sucesso na criação de um recurso, 204 é sucesso, porém não tem conteúdo retornado, então é um no content, sem conteúdo, mas o 204 indica que aquilo que você requisitou foi feito, né, pela API. Por exemplo, quando eu quero excluir um recurso, a gente retorna apenas o status code 204 para informar ao usuário do front-end que o que ele requisitou, por exemplo, a exclusão de um livro, foi bem sucedido. Os códigos que iniciam com 300 são códigos de redirecionamento. Isso acontece muito quando você cai em uma página e ela automaticamente está configurada lá no servidor para redirecionar para outra página. Aí você recebe esses 300 aqui ali. Você acaba não vendo, né? Mas o que está acontecendo por trás é isso. Aqui os códigos que iniciam com 400 são erros daquilo que o cliente solicitou, que não existe, ou que ele informou errado, ou que ele não é autorizado. Então você tem o 400, que é bad request, 401, que é o unauthorized, sem autorização, 404, que é not found, muito usado para página não encontrada, né?
Então são erros em que o cliente solicitou algo que ou que ele não tem acesso, ou que não existe, ou que ele enviou de forma errada. Já os erros 500 são erros internos do servidor. Por exemplo, a nossa API está funcionando, porém o servidor de banco de dados está fora. Então eu faço uma requisição solicitando os dados, a API tenta acessar o servidor de banco de dados, o servidor está fora, e aí o que ele vai retornar para mim? Um erro 500, erro interno. A forma como a gente vai consumir os recursos aqui numa API RESTful, ela se dá através dos métodos HTTP. Então eu tenho o recurso buckets no meu servidor aloisodeveloper.com.br, porém quando eu quero consumir, buscar algo de lá, a gente usa o método get, seja todas as informações, seja uma informação específica. Para isso a gente usa o método get. Então esse mesmo recurso, quando eu quero enviar uma informação para a minha API, cadastrar, criar uma nova informação lá, ou seja, criar um novo livro, o que vai mudar aqui no endereço é o método HTTP. Nesse caso, a gente usa o método POST. Então perceba que uma rota ela é uma composição do método HTTP mais a URL. O que determina que tipo de operação você está fazendo na API é o método, o verbo HTTP. Então o GET, eu estou buscando informações. O POST, eu estou criando um novo recurso, uma nova informação. O PUT e o PET são usados para modificar informações. O PUT, quando eu quero fazer uma modificação completa, ou seja, eu quero modificar todos os dados de uma vez só. E o PET, quando eu quero fazer uma atualização de uma informação ou poucas informações de um determinado recurso. E quando eu quero apagar uma informação da API, é o verbo delete. Então, o verbo HTTP, o método HTTP, é quem vai determinar qual operação que você faz na API. Beleza? Então, na próxima aula a gente vai iniciar aqui com o Node.js, vendo os conceitos, para então iniciar a criação das nossas APIs aqui.